Boa noite, gente. Mais uma vez aqui para a gente conversar, hoje com um pequeno atraso também. São 7h20, 19h20. Geralmente a gente está por aqui por volta das 7. Hoje um pequeno atraso aí para a gente não se estressar. Boa noite, Bia. Bia, espero que você tenha participado da EBD ontem. Eu não tive tempo de falar contigo, mas espero que você tenha participado. Tyson, reverendo Tyson, boa noite. Nantilde, boa noite. Edson, boa noite. Roberta, boa noite. Wesley, meu amigo, boa noite. Antônio Wilson, boa noite. Roberta, Cláudia, boa noite. Ana Vitória, boa noite. Minha mãezinha, Dona Helena, boa noite. Cláudia, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Mais um tempo de... Dona Nairene Carla, boa noite. Mais um dia de confinamento e o mundo seguindo. E às vezes a gente não sabe para onde. Amém, Bia. Bia está dizendo que participou da EBD ontem online, graças a Deus. Amém. Roberta, abraço de Belém. Roberta, que saudade de Belém. Saudade do açaí e do sorvete de açaí e tapioca. O paraense lá da Cairu. Se desse para mandar online, eu ia pedir para você mandar para mim. Cariana, boa noite. Como é que vocês estão, Cariana? Família em casa, bebê, como é que tá todo mundo? Hoje nasceu a Helena, a filha do Yuri. Graças a Deus, Yuri e Adriane estão com a bebê nos braços ainda na maternidade. Graças a Deus. Então, só confirmar aqui. Desculpa, rapaz. Heloísa, estou aqui trocando nome. Yuri, meu irmão, me perdoe aí. Heloísa, chegou. Sabia que eu tinha que olhar. Helena é minha mãe que está aqui comigo. Dizendo, boa noite, meu querido filho. Deus abençoe você sempre. Felicidades para todos. Amém, mãezinha. Mãe Dilsa, boa noite. Eliane, boa noite. Pois é, Roberto. Que tal mandar aí o açaí para a gente? Aqui não tem, não. Manda que eu aceito. Cessa, Cecília, abraço lá de Minas Gerais. Ela está dizendo para mim, amigo, saudade, amo vocês e cada dia aumenta mais a saudade. Abraço, abraço, Cessa. Espero que depois desse corona você tenha tempo de vir aqui ou a gente ir aí, quem sabe. Quem sabe a gente não consegue, depois desse coronavírus todo. Eliane, abraço também. Como é que vocês todos estão? Espero que todos estejam bem. Ontem a maioria do povo evangélico consagrou ao jejum ontem. Ayrton, lá de Fortaleza, Ayrton, abraço, meu amigo. E, como sempre, a gente não consegue unidade, mesmo um dia de jejum, a gente acha muita gente para discordar e discutir. E eu queria bater um papo com vocês já já sobre isso. A Bia está dizendo aqui, então, pior, açaí horrível. Aqui não tem, Bia. Aqui eles vendem um negócio que eles chamam de açaí, que eu digo que eles fazem assim, eles botam um bocado de gororoba dentro, depois fazem assim, ó, açaí, só para o cheiro. A Roberta disse que vai pedir para o Frigo mandar. Ô, Roberta, manda. A Eliane está dizendo, mamãe e papai estão mandando um abraço. Ô, Eliane, dá um abraço para eles também, saudade de vocês. Cecília está dizendo que para eu ir para o casamento do filho lá em Minas. Cessa, o casamento hoje tem que ser online. Há pouco eu recebi uma mensagem de um amigo meu do Paraná,
e a mensagem dizia que a prefeitura estava recomendando às igrejas a não fazer mais os funerais, coisa mais triste dessa época, né? Porque você não pode se despedir dos seus, quer morram de um jeito ou de outro, é uma situação muito complicada. E um amigo mandou essa mensagem, um comunicado que recebeu da Prefeitura de Curitiba. Prezado líder religioso, a nossa cidade está lutando contra a pandemia. A gravidade da hora pede rito sumário de sepultamento. O corpo do defunto acomodado num sudário higiênico, sem ritual de lavagem ou vestição, sai do hospital em caixão lacrado. Precisamos de oração e apoio psicológico junto às famílias golpeadas pelo inusitado. Luto para que compreendam as medidas em favor da saúde pública. Roga-se às igrejas que suportem e consolem os enlutados em rituais online, sem qualquer aglomeração. Este sacrifício será penhor de bênçãos e cura. Muito obrigado pelo apoio, Rafael Greca, de Macedo, prefeito de Curitiba. Então, esse foi um comunicado lá da Prefeitura de Curitiba, que vai terminar sendo um comunicado de todas as prefeituras. Infelizmente, a gente tem que pedir, orar, jejuar, porque qualquer um que perdeu um ente querido nessa época é muito complicado, porque não pode ter funeral, e aí cessa o casamento, talvez tem que ser online também do seu filho. Tá? Adriáurea, boa noite. Lília, boa noite. Abraço aí nos Paulos, no Paulinho e no Paulão. Priscila, boa noite, Priscila. Como é que vocês estão aí em Brasília? Como é que tá a Prole e o Lívio? Tudo bem com vocês? Reverendo Alfen, abraço. Abraço. Rosana, abraço. Kátia, abraço também, Kátia. Bom ter você aqui. Gente, vamos começar o nosso bate-papo? Temos um bom número de amigos, irmãos em Cristo aqui, e é só para a gente conversar. Os meninos na igreja de vez em quando usam a expressão para desopilar, né? Não sei muito bem o que é, mas deve ser para a gente desestressar, para a gente manter a calma. Então a gente vai conversando, jogando conversa fora, mas conversa séria, conversa bíblica. E aí a gente não só desopila, mas a gente aprende, a gente se achega a Deus, a gente se fortalece, cuida uns dos outros, porque esse é o princípio bíblico, né? De cuidarmos uns dos outros. A Marília está por aqui também, bem-vinda, Marília. Boa noite. Euda, quanto tempo, Euda? Saudade de você. Euda está por aqui também, graças a Deus. Graças a Deus. A César está dizendo, ei amigo, vai me dizer que você já embarcou a saída aí para cá. Se for, eu vou esperar. Mas aí não tem não, Minas Gerais não tem açaí. Doraci, boa noite, Doraci. Ela diz, boa noite, pastor querido, na espera da mensagem. Louvado seja Deus. Vamos orar e buscar em Deus essa mensagem juntos. Joaquim, boa noite. Na quarta-feira, na nossa igreja, eu faço o que a gente chama, eu chamo de sermão compartilhado. A gente abre a Bíblia, lê um texto bíblico, depois cada um dá uma ideia, cada um faz uma interpretação e uma aplicação do texto, e a gente tem um sermão a várias mãos, a vários joelhos e mentes. Cecília diz, amigo, mandaram eu perguntar para você se já foi tocada alguma trombeta. Foi tocada as trombetas. Ainda não cessa, mas eu estou esperando. Toda hora eu olho para o céu. Hoje mesmo já foi um dia que eu fui para o céu ali, olhei, tinha uma lua linda e eu esperei a trombeta tocar. Estou esperando. Aí tu diz, boa noite, pastor Gilvão, estamos à sua escuta aqui em Fortaleza. Abraço aí, saudade de você, rapaz. Saudade. Aí tem um companheiro de guerra, de luta nesse sertão, nesse Nordeste, pregando o Evangelho, servo de Deus fiel. Boa noite, Jorge de saudades. Eu também, Euda. Clerizan, muito bem-vinda. Boa noite a Clerizan e a todos os irmãos que estão aqui conosco. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma pequena publicação no meu Facebook hoje. Eu geralmente não gosto muito de publicações para criar polêmica. Já fui muito polêmico no início da minha vida cristã, mais novo, gostava de um debate, de uma discussão.
Mas a gente vai ficando velho, a gente vai descobrindo que a maioria desses debates não levam a nada, não chega a lugar nenhum. Então eu estou naquele princípio de Paulo, que são discussões inúteis. Eu prefiro dizer que a gente vai pregar o evangelho, quem quiser vem comigo, se não vier eu estou indo sozinho, mas parei dessa discussão. Então quando eu publico algo no Facebook, não tenho nenhuma intenção de causar polêmica, nenhuma intenção de fazer discussão, debate. Tenho apenas a intenção de que a gente lendo, reflita, pense, avalie e quem sabe chegue a alguma conclusão, né? Não tenho nenhuma intenção. Publiquei um pequeno texto hoje sobre o jejum, e aí geraram algumas discussões, e eu até andei respondendo algumas, depois encerrei, porque não tenho mais tempo para esse tipo de situação, não. Aldeides, bom ter você aqui. Grande Paulo, que a Lília chama de Paulinho, é um Paulão imenso, mas ela chama de Paulinho. Paulo, abraço. Ele diz boa noite, agradeço a Deus por sua vida e pelas mensagens que tem nos edificado muito. Obrigado, Paulo, Deus te abençoe. Paulo e Lília, família abençoada, companheiros de Belém do Pará e hoje em Minas Gerais também. Felipe diz, a paz, pastor Gilvan, gostaria de pedir orações por duas irmãs da Assembleia de Deus aqui de São Paulo. A Dalma e Vilma, estas estão com quadro de coronavírus. Abraço. Vamos orar por ela, Felipe. A gente vai orar também pelo pastor Sócrates. Pastor Sócrates é o nosso diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, está com confirmação de Covid-19. Teve um quadro de melhora, mas depois um quadro de piora grave, mudou de hospital. Hoje à tarde tivemos uma notícia de uma pequena melhora dele, então a gente está alegre, mas orando por ele. Eu peço que vocês também orem pelo pastor Sócrates, que enfrenta essa situação do coronavírus, e é uma situação realmente muito delicada, né? Orar por ele, pela irmã Lúcia, pelas filhas, que Deus dê força a todos eles nessa hora, e que Deus traga o nosso pastor. O pastor Sócrates é um amigo, é um homem de Deus que eu amo muito, muito, companheiro mesmo, e peço a Deus que o restaure, lhe dê a vitória sobre esse maldito vírus. José Jarda, boa noite. Andréia, boa noite. Felipe, Luciana, minha intérprete. Não tem ninguém americano aqui hoje ainda. Se chegar, eu peço socorro, Luciana. Fabiano e Javan, meu companheiro de guerra. Abraço. Lília, já falei, abraço também. Pois é, gente, então, a nossa igreja, desde que a gente entrou em confinamento, nossa igreja, a gente tem uma prática de oração constante, algo normal na vida da nossa igreja. A gente realiza vigílias regularmente, nós realizamos jornadas de oração regularmente, relógio de oração regularmente. E desde que a gente entrou nessa situação de confinamento, a gente, lógico, tem que se adaptar a essa nova situação e tentar viver como igreja na nova situação, porque nós somos igreja, nada vai parar a gente fora do templo, nada vai parar a gente. Igreja é igreja, só depende de Cristo Jesus, e Ele nos sustenta na vida ou na morte, Ele está conosco, então não vai fazer grande diferença. O que a gente tem feito é tentar nos adaptarmos a essa nova situação, conviver nessa nova situação, mas continuar sendo igreja como sempre fomos e seremos. Afeta a gente? Claro que afeta. A gente gostaria de estar perto, né? A gente gostaria, por exemplo, nós tivemos o nosso culto ontem pela manhã e ontem à noite, um culto que eu tenho gravado aqui em casa, pegando músicas do coral, do octeto, solos, e dá uma saudade na gente de estar no templo, ver o coral cantando ao vivo. Claro que dá. Afeta, mas não para a gente, não vai parar. Não vai parar porque a igreja é de Cristo Jesus. Então, essa prática do jejum é algo que a gente tem na igreja normalmente, a gente vive isso normalmente. Nós não fizemos isso agora, né? Nós entendemos que isso é bíblico, é para o povo de Deus. Claro que na igreja a gente não obriga ninguém a jejuar. A gente programa um dia de jejum, né? E diz para cada irmão que entre ele e Deus, ele decide se ele quer jejuar
meio expediente, um expediente, dois, três, o dia todo. É uma decisão pessoal. O jejum é algo pessoal, do coração da pessoa com Deus. É sua comunhão com Deus. Mas como igreja, a gente orienta, a gente decide fazer. Por exemplo, desde que nós entramos nessa situação de confinamento, nós estabelecemos um relógio de oração, e dentro do relógio a gente programou que o sábado a gente dedicaria ao jejum. Quando foi nesse sábado agora, a gente tinha programado, mas com os apelos de vários governantes, não só do presidente da República, né? Eu li um decreto de um prefeito em Minas Gerais, por exemplo, ele decretou para o povoado lá, para a cidade dele, né, uma convocação de jejum. E eu vi isso de vários outros líderes, pedindo ao povo que orasse, que jejuasse. Então nós decidimos mudar o nosso, que era sábado, para domingo, mas não fizemos isso porque alguém convocou. Não, é algo que é nosso. É algo que é nosso. Né? E hoje, eu botei um pequeno texto. Ontem eu preguei, ontem à noite eu preguei no texto de Romanos 15, 7, onde Paulo nos manda aceitar-nos uns aos outros, receber-nos uns aos outros. A gente tem pregado na igreja desde o primeiro domingo de janeiro até hoje sobre uns aos outros, a mutualidade dentro do Novo Testamento. E outro foi isso, aceitem-se uns aos outros. E quando a gente prega em Romanos 15, né, verso 7 era o verso-chave, a gente busca o contexto. E o contexto vai lá para o capítulo 14, onde você vê uma igreja que, embora cristã, crendo em Cristo Jesus, tendo Jesus como Salvador e Senhor, mas uma igreja dividida entre dois grupos, um que vem do judaísmo, outro que vem do povo gentil, que naturalmente tem costumes diferentes, e aí um quer guardar dia, o outro não quer, um não quer comer carne, o outro não quer, porque a carne foi sacrificada a ídolos, enfim. Essa divisão dentro da igreja faz com que Paulo apele à igreja para que eles se aceitem uns aos outros, para que eles se recebam uns aos outros. E nós pregamos dentro desse contexto. E é interessante porque no capítulo 14, versículos 1 a 7, Paulo faz uma colocação assim, ele diz, olha, se alguém guarda um dia, não julgue a quem não guarda. Se alguém não guarda, também não julgue a quem guarda. Porque o que guarda, guarda para o Senhor, e o que não guarda, também não guarda para o Senhor, porque ambos foram aceitos pelo Senhor. E Paulo faz uma conclusão interessante, porque ele diz, nós somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, nós pertencemos ao Senhor. E aí eu peguei esse pensamento de Paulo, apliquei aqui a questão do jejum e fiz uma pequena publicação no meu Facebook, que hoje eu vou ler para você agora. Eu botei assim, sobre o jejum. Quem jejua, não despreze o que não jejua. E quem não jejua, não julgue a quem jejua. Quem jejua, para o Senhor jejua. Quem não jejua, para o Senhor não jejua. Espero, botei entre parênteses. Pois, quer jejuemos, quer não jejuemos, somos do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. E botei entre parênteses, dedução minha, a partir de Romanos 14, de 1 a 7. Não estou interpretando o texto, estou apenas fazendo uma aplicação de uma situação que estamos vivendo, que rendeu muita discussão na mídia, enfim. E eu fiz uma aplicação disso ao texto que Paulo usou se referindo à comida e à guarda de dias, né? Reserva de dias. Naturalmente, alguém achou que eu estava fazendo esse texto por questões políticas, porque no Brasil, e eu disse isso numa das mensagens aqui com você, no nosso bate-papo, que um dos maiores males que eu vejo no Brasil é que tudo se traduz em política. As pessoas não são capazes de olhar o outro, de olhar o próximo, de olhar o brasileiro sem pensar num viés político. Então, o Brasil é um país em que, quando a gente tem uma pandemia dessa, alguém vendia álcool a R$7, vai vender a 30. Nós temos pouca noção de nação, de que numa hora de aflição, um precisa socorrer o outro. Não, a gente tem um terrível mal de tirar proveito da situação daqueles que são acometidos por alguma coisa. É muito comum você ver um carro, por exemplo, tombar na estrada, ao invés do povo chegar lá e dizer, não, ninguém mexe, o motorista está ferido.
vamos cuidar dele, ou coisa desse tipo, a gente vê, às vezes, a massa levando tudo que tem no carro e o motorista está lá morrendo e ninguém está nem aí. A mesma coisa quando se trata do povo. Infelizmente, a gente consegue botar tudo num viés político. Esse aqui é de esquerda, aquilo é de direita, de centro-direita. Se Deus me mantiver vivo 7 de junho, 7 de junho, se não me falha a memória, eu faço 40 anos de pastor, ou 38. Às vezes eu troco data de casamento com data de pastor. Eu nunca tive ligação política com ninguém, eu nunca deixei político nenhum usar o púlpito da igreja para falar, eu nunca envolvi a igreja com nenhuma situação política, nunca aceitei favores de quem quer que fosse. Estou vivo até hoje, sou pastor até hoje, exerço o ministério até hoje. Já fui pastor de igrejas muito pequenas, nem por isso aceitei favores de ninguém. E tenho bons amigos envolvidos na política, tenho cristãos envolvidos na política, mas os que me conhecem, em Belém mesmo, tinha muitos amigos assim. E eles que me conheciam diziam, pastor, a gente quer ir na sua igreja. Mas eles já sabiam que eu não ia dar púlpito, eu não ia mencionar nada. Eles ficavam lá à porta, no final do culto, falavam com as pessoas normalmente. Mas me conheciam, me respeitavam, e eu os respeitava da mesma forma. Então, a gente precisa entender que tem momentos na vida que a situação é maior do que um partido político, a situação é maior do que uma situação política. Quando um presidente da República vai para a TV ou vai para as redes sociais pedir que o povo interceda e ore, eu considero isso uma porta aberta para o povo de Deus orar pela nação. Eu considero isso, o presidente, seja ele quem for, admitir que tem um poder sobre ele, admitir que tem um Deus sobre ele. Aí você vai dizer, pastor, o senhor ora pelas autoridades? Ora, eu oro constantemente e levo a igreja a orar. Oramos pelo Lula, oramos pela Dilma, oramos hoje pelo Bolsonaro. Vamos orar por quem estiver lá na frente, porque quem está lá na frente é meu presidente. Posso não concordar com muita coisa, posso não gostar de muita coisa, mas é o líder da nação e eu preciso orar por ele. A Bíblia manda. A Bíblia manda. Então, quando se fala em jejum, em qualquer parte da Bíblia que você olhar, o que é o jejum? É exatamente você se abster de comida, você se abster daquilo que é físico, para ter um momento de maior proximidade com Deus, para você se voltar para Deus. Claro, a gente gostaria muito que a nação toda se voltasse para Deus. Não vai acontecer isso, você sabe disso. Não vai acontecer isso. Mas a gente ora para que aconteça. A gente pede para que aconteça. O texto bíblico diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, a grosso modo, nós estamos falando de um texto do Velho Testamento. Porque não há uma nação cujo Deus é o Senhor. Há pessoas cujo Deus é o Senhor. Há gente, e até um presidente ou um governador, ou seja, quem for, cujo Deus é o Senhor. Mas uma nação... Não, aquele contexto do Velho Testamento era um contexto de uma nação teocrática, era diferente de hoje. Quando eu vejo as pessoas combatendo o jejum, e combatendo porque o presidente pediu, e eu não concordo com o presidente e tal, gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Combater oração, combater jejum, onde nós estamos? E quase sempre as pessoas que combatem citam Isaías 58. Eu não quero fazer aqui uma interpretação desse texto para você, eu só quero ler o texto só para rapidamente a gente comentar e você perceber. Quando as pessoas citam para mim Isaías 58 para combater o jejum, a impressão que me fica é que essas pessoas não querem jejuar. E, consequentemente, não acreditam no jejum e não querem que ninguém jejue. Hoje eu disse para alguém, amigo, você pensa diferente de mim. Siga em frente, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar levando a igreja a jejuar, porque eu entendo que isso é bíblico. Então me escute, se você tiver a Bíblia aí, pode abrir comigo. Se você acessar a sua Bíblia aí no seu navegador, pode ler comigo. Isaías 58. Eu vou ler só os 11 primeiros versículos, para o bate-papo da gente não ficar muito longo. Veja lá. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia.
tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se achegar a Deus. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, exigis que se façam todos os vossos trabalhos, eis que para contendas, rixas, jejuais, e para ferirdes o punho iníquo, jejuando vós, assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como um junco e estender debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livre o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre desempregado, que vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. Pergunto para você. Você vê no texto que nós lemos alguma proibição ao jejum? Você vê Deus dizendo, olha, povo meu, não jejue mais. Eu não quero o jejum de vocês. Não está isso no texto. Não está isso no texto. O texto tem uma condenação do Senhor ao povo, não pelo jejum, mas pelo fazer jejum mudar a vida. A condenação que Deus faz é porque o povo estava com o templo cheio. Esse era um tempo assim. O povo com o templo cheio, muito sacrifício, muita oração, muito jejum, muito louvor, mas no dia a dia, aquilo que o Senhor diz no texto, no dia a dia continuava explorando os mais fracos, continuava cometendo todo tipo de injustiça. E Deus disse, esse jejum aí não vai adiantar nada, eu não vou ouvir isso, esse não é o tipo de jejum que eu quero. E Deus vai dizer, qual é o jejum que eu quero? É aquele que você pratica justiça, que você cuide do oprimido, que você ampare o que está nu, que você socorra o que tem necessidade. Deus diz, é isso que eu quero. Mas não temos no texto proibição a jejum. Não há isso no texto bíblico. Ora, quando a gente pensa em jejum, nós estamos pensando em situações em que eu individualmente, ou uma igreja, ou um povo, precisa se voltar mais para o Senhor, precisa estar mais aos pés do Senhor, porque a situação é grave, é séria. Jejum não é coisa para a gente fazer com banalidade, de qualquer jeito. Não, jejum é um momento sério na vida cristã, é um momento em que a gente precisa de maior aproximação de Deus. Então eu queria que você prestasse bem atenção. Você pode não concordar comigo. E vamos continuar irmão em Cristo Jesus. Mas se você olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai encontrar a prática do jejum no povo de Deus como algo normal, como algo que o povo fazia quando tinha necessidade de maior aproximação do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando os seus discípulos lutavam para expulsar os demônios e não conseguiram, depois à parte os discípulos vão dizer, Senhor, por que a gente não conseguiu? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? A resposta foi, esse tipo de demônio, essa casta não sai
sem jejum e oração. Não sai sem jejum e oração. Não sai sem que alguém tenha uma aproximação maior do Senhor, que tenha autoridade espiritual para dizer sai. Sai. Quem jejua sabe disso. Você tem benefícios espirituais. Você é abençoado no sentido de que você tem muito maior intimidade com Deus. Você pode buscar na sua vida aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus e dizer, olha, eu preciso abrir mão disso. Mas, a grosso modo, o jejum é abrir mão de alimento, abrir mão de coisas físicas para ter maior aproximação com o Senhor. Eu tenho um amigo lá em Brasília, pastor João Pedro Araújo, homem muito sério, um grande estudioso das Escrituras. Ele publicou um longo texto sobre jejum. E ele tem várias posições que eu, pessoalmente, a gente não concorda, mas é um homem de Deus, um homem muito sério, um grande estudioso das Escrituras, que eu respeito, curto muito as publicações dele, porque ele tem umas tiradas assim, fora do normal. É um sujeito que eu admiro demais. E ele publicou um texto assim, sobre o jejum. Segundo Foster escreveu, os cristãos há cerca de 200 anos não falam, leem, aprendem e pouco fazem jejum. O assunto é quase tabuizado. Entre os crentes, soa até como zoação. Quem jejua é um novo convertido, alguém desesperado para casar, ou prática pentecostal. E ele diz, pensei sobre o assunto e resolvi postar aqui algo que eu escrevi para minha amiga Vânia. Vai lá no Facebook dele, João Pedro Andrade, você vai encontrar isso. Aí ele diz assim, o jejum foi prática normal e natural na vida de Jesus. Os 40 dias no deserto são suficientes para isso. 2. Jesus queria que seus discípulos jejuassem, não como os fariseus faziam, mas que jejuassem. Mateus 6, 16, 17. O jejum foi prática normal da igreja. Foi nesse tempo de jejum e oração que o Espírito Santo falou à igreja de Antioquia para que liberassem Paulo e Saulo para as missões. E foi orando e jejuando que fizeram a bênção do comissionamento. Atos capítulo 13. Foi orando e jejuando que Paulo escolhia, indicava e colocava líderes nas igrejas nascentes. Atos 14, 23. Saulo tinha no jejum uma prática pessoal da sua espiritualidade, segundo os Coríntios 11, 27. Paulo, desculpem. 6. O jejum continua entre os cristãos judeus como prática herdada de Moisés, Atos 27, 9. O jejum foi prática entre as igrejas em geral e parece estar na mente de Paulo o jejum de acordo com Romanos 14, 5. O jejum era até praticado em família, 1 Coríntios 7, 5. O jejum foi prática elogiada na vida de Ana, a profetisa. Ela servia a Deus em orações e jejuns. Lucas 2,37. O jejum foi elogiado entre o romano Cornélio, Atos 10, 30. E por causa de suas orações, esmolas e jejuns foi ouvido e salvo. Aí ele diz, bem creio que essa decalogia pode ajudar. O jejum era tanto coletivo quanto individual. Era prática judaica, mas passou a ser prática de Jesus e Paulo e dos cristãos, todos no início do cristianismo. Podemos até não jejuar por razões outras, inclusive políticas, ou podemos jejuar por questões políticas, mas aí já são outras coisas. Quem jejua por mandato presidencial ou não o faz por entender ser um mandato político, precisa rever a si mesmo sem condenar o outro. Está lá no Facebook do pastor João Pedro Araújo. Um grande amigo que eu tenho lá em Brasília, um grande estudioso das Escrituras, com pós-doutorado, se você quer, as referenciais dele. E tudo que ele coloca, ele cita o texto bíblico, que são textos do Novo Testamento, não são práticas só do Velho Testamento. Então a gente precisa entender que a igreja precisa nunca mais do que nunca, jejuar e orar. Estamos em tempos, irmãos, que o que está acontecendo no mundo, a gente precisa ter discernimento, a gente não pode ser apanhado de surpresa. O que estamos vendo com o coronavírus tem muito mais implicações do que simplesmente a contaminação e a morte de pessoas. Nós precisamos entender que estamos nos fins dos tempos, que Jesus está às portas e que a sua igreja está para ser arrebatada.
Mas precisamos entender que o anticristo também está às portas. A gente precisa ficar alerta. E a única maneira de estarmos alertas, a única maneira de estarmos sensíveis a Deus é oração e jejum. A nossa igreja começou ontem a leitura da Bíblia no ano. Nós fazemos isso todo ano, é prática da nossa igreja. Eu me converti lendo a Bíblia, ninguém foi na minha casa para falar de Jesus, eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Eu encontrei Cristo lendo a Bíblia. Quando eu fui para uma igreja, e fui para uma igreja batista, é porque eu queria encontrar a igreja que pregasse o que eu estava lendo na Bíblia. Eu já estava lendo na Bíblia. E lá na nossa igreja temos várias pessoas que se converteram assim, lendo a Bíblia. Então, se eu coloco alguém em contato com a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada de dois gumes que penetra até o íntimo do homem, até a divisão de alma e espírito. Se eu coloco alguém em contato com a Bíblia, ele vai aprender a pensar como Deus, ele vai aprender a discernir como Deus, ele vai entender as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então nós fazemos uma prática anual de botar o povo para ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Se você é membro da nossa igreja, não lê a Bíblia se não quiser. Não é por falta de incentivo, não é por falta de estratégia, não é por falta de a igreja não fazer isso. E esse ano estamos fazendo diferente, porque nós decidimos ler a Bíblia no ano e lendo o Velho e o Novo Testamento paralelamente e ao mesmo tempo estudar toda a Bíblia do ano na Escola Bíblica Dominical. Então ontem a gente começou, por exemplo, ontem foi domingo, 5 capítulos de Mateus, porque domingo será o Novo Testamento. E na EBD estudamos o livro de Gênesis. Hoje, segunda-feira, 3 capítulos do livro de Gênesis, que nós já estudamos na EBD. Domingo passado. E assim vamos até 31 de março do ano que vem. A gente precisa entender que os dias são maus, a gente precisa entender que há muitas batalhas espirituais diante da gente e que a gente precisa ter contato com a palavra e com a oração para ter sintonia com Deus, para ouvir Deus, para não sermos enganados. Não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados. Então tenha muito cuidado com tudo que você ouve, com tudo que você lê. Discernimento, sabedoria. Sabe quando Deus falou com Salomão e Deus disse a ele que ele pedisse o que quisesse, que Deus daria. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabe por quê? Porque com sabedoria ele podia discernir entre uma coisa e outra. Ele podia saber o que era certo e o que era errado. Ele podia saber para onde as coisas se conduziriam. Sabedoria. Eu preciso, você precisa. Nós necessitamos disso nesse tempo em que as coisas parecem ser o que não são, em que as coisas são muito sutis. A gente tem que estar perto de Deus. A gente tem que ter contato com a palavra de Deus. Eu não entendo como é que na hora de jejuar o povo de Deus é o primeiro a discutir. Não, vamos fazer, não vamos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente cita tanto 2 Crônicas 7,14, mas lá diz, se o meu povo, é o povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. A mesma coisa que Isaías diz em Isaías 58. O Senhor vai dizer, olha, não adianta vocês ficarem jejuando, enchendo o templo, dando ofertas, fazendo sacrifícios, porque se no dia a dia vocês não se converteram dos seus maus caminhos. A mesma coisa que Jesus disse, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta, meu irmão. Não adianta você carregar a Bíblia embaixo do braço, saber o Salmo 119 de cor, se a sua vida, no dia a dia, está longe dos princípios e valores do cristianismo. Não adianta. Não adianta. Então, eu não sei se você jejuou ontem. Nem preciso saber, porque o Senhor Jesus disse que quando a gente jejua, a gente não pode ser como o escriba e fariseu que ficava triste lá, com os olhos todos, para dizer que estava jejuando, para chamar a atenção do povo. A gente não precisa saber. Jesus disse, olha, lava o teu rosto, age normalmente, para que ninguém
comece a dizer que você é religioso ou você é santo porque está jejuando. Porque Jesus disse que se você está fazendo para que alguém note, você receber de alguém o elogio, o galardão já foi dado. E se o galardão foi dado na terra, você não terá galardão no céu. Não precisa de galardão no Senhor. Se você está jejuando para que alguém veja, se você está jejuando para que alguém saiba, então esse jejum não é para Deus, ele não é de Deus, ele é de alguém. Ele é para alguém. O jejum tem que ser algo que Deus me constranja. Lembra lá do livro de Jonas? Recorda comigo. O Senhor pega o profeta Jonas e diz, olha, é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Jonas era um profeta normal, você vê no Velho Testamento, era um profeta em atividade. E quando Deus disse para Jonas que tinha uma missão para ele disse, pois não, Senhor, eu estou aqui. Só que ele não contava que a missão era anunciar a destruição do povo de Nínive. Quando Deus disse a ele que a missão era essa, vai, prega lá e anuncia que eu vou destruir aquela cidade, Jonas não foi. Jonas não foi. Fugiu. Por que fugiu? Porque aquele povo era um povo que tinha massacrado o povo de Israel. E Jonas sabia disso. Aí você diz, olha, mas Deus estava dizendo a ele que para ele anunciar a destruição da cidade, ele deveria ir. Sim, mas ele conhecia o Deus de quem ele profetizava. Ele sabia quem era o Deus que ele profetizava. Ele sabia que se ele dissesse isso e o povo se arrependesse, Deus perdoaria. E ele não queria aquele povo perdoado, ele queria que aquele povo era condenado. E foi exatamente o que aconteceu. Porque depois de Jonas fugir para lá e para cá, e Deus, como diz o piauiense, Deus o emberturou e fez ele voltar e cumprir a missão. Deus jogou ele lá na praia, não tinha saída. Aí Jonas faz uma pregação, é a pregação mais curta do mundo, que tem o maior resultado do mundo. E que tem um único pregador triste porque a pregação deu resultado. Todo pregador prega e quer pregar muito. E quer que o povo se converta. E quando alguém se converte, diz que tem festa no céu. Já Jonas não. Uma cidade de mais de 100 mil pessoas se converte, todo mundo, e Jonas está triste lá fora reclamando de Deus. Já viu que pregador triste é esse de Jonas? Pois é, mas Jonas, um sermãozinho. E a Bíblia diz que é como se ele entrasse na cidade e voltasse. O sermão dele não tinha princípio, meio e fim, só tinha fim. Ainda 40 dias e Deus vai destruir essa cidade. A população, quando ouviu aquilo, viralizou mais do que coronavírus. A notícia correu de boca em boca e todo mundo começou a recordar a maldade que aquele povo fez com as nações. Volta, todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a se arrepender. O medo da morte é a coisa que mais faz gente ir para o céu. Eu sou um. Morria de medo, meu amigo. Eu tinha pesadelo. Me voltei para Jesus com medo. Se você está com medo, volte-se para Jesus, que o medo passa, porque Jesus dá a vida eterna. E aí foi exatamente o que aconteceu. O povo começou a se arrepender e alguém foi dizer para o rei. Chegou lá e disse, olha, senhor, é o seguinte, o povo está todo chorando, está todo mundo aí arrependido, porque passou um profeta por aqui, ninguém conhece ele não, mas ele disse que só 40 dias. Decreto, 40 dias vai destruir tudo. E o rei, meu amigo, correu lá, lavrou um decreto e mandou todo mundo pro pó, todo mundo se vestir de saco, todo mundo se cobrir de cinza, nem gente, nem animal ia comer. Sabe o que é isso? O jejum total. Total. E o que aconteceu? Você sabe. Você sabe. Se conhece a Bíblia, você sabe. Deus perdoou o povo. Deus livrou toda aquela cidade da morte. Por quê? Jejum, oração e arrependimento. Mudança de atitude. Mudança de comportamento. E é isso que Deus condena em Isaías 58. Porque o povo jejuava, mas não se arrependia, não mudava o comportamento, não mudava as atitudes. O jejum precisa levar você para perto de Deus. E quando você chega perto de Deus, sabe o que acontece? Você vê a santidade de Deus e você reconhece o tamanho,
a horrendez do seu pecado. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele chegou no templo, ele viu o Senhor. E ele viu anjos voando em volta. E ele viu a santidade do Senhor. Ele disse: eu sou um pecador. E eu habito no meio de um povo pecador. Eu sou um pecador. Isaías reconheceu o seu pecado. Ele era profeta. Reconheceu o seu pecado. E o anjo pegou uma brasa, tocou os seus lábios e disse: olha, agora você está limpo, perdoado. E só depois que foi perdoado, só depois que foi limpo, foi que Isaías pôde ouvir a voz do Senhor. Até ali ele só via, agora ele ouvia. E a primeira coisa que ele ouviu foi o Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Lá fora tinha um povo precisando ouvir a palavra. Lá fora tinha um povo necessitado de arrependimento. Isaías admitiu diante de Deus que ele era pecador, mas que o povo também era. E quando Deus diz: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E dali para frente aquele profeta sacudiu aquela nação. Aquele profeta que viu o seu pecado e o pecado da nação é o mesmo profeta que escreveu o capítulo 58, condenando as festas e jejuns, porque não levavam o povo a Deus, era fachada, era só para mostrar, não trazia arrependimento. Aquele profeta que confessou o seu pecado diante de Deus e foi perdoado, foi o mesmo que disse para o povo que toda a justiça deles era trapo de imundície, porque era fachada. Eu e você, as igrejas de Cristo Jesus precisam ir para o pó e a cinza, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, porque fomos omissos até aqui. Porque até aqui tivemos um país no pecado e a gente não fez muita coisa. Nós nos contentamos em estar nos nossos templos suntuosos, nós nos contentamos em estar no ar-condicionado e os pecadores indo para o inferno. Quem mais precisa de jejum e oração é a igreja de Cristo, não é a nação brasileira. Embora a nação seja tão podre, precise também. Mas precisa começar conosco. Precisamos começar a cantar: a começar em mim, quebra corações. A começar em mim. Eu e você, a minha igreja, a sua igreja. Parar de picuinhas, de briguinhas que não levam a nada e nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor nos levante do pó para nos conduzir a uma vida diferente. Obrigado, Pai. Porque o Senhor não nos deixa sem orientação. O Senhor não nos deixa sem a verdade. A tua palavra é a verdade. Deus, que o teu Espírito nos convença de que, de fato, somos conhecedores da palavra, mas não temos vivido a palavra como deveríamos viver. Que teu Espírito Santo nos ponha em jejum e oração, não só pela nação, mas por nós, que nos conclamamos
que nos dizemos povo do Senhor. Deus, que haja arrependimento sincero e que os nossos jejuns, as nossas orações, os nossos cultos sejam traduzidos em ação concreta de mudança de vida. Que o arrependimento venha, mas que seja visto em vidas transformadas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpem. Deixa eu ver se eu me despeço de vocês. A gente chegou aqui, eu não falei. Obrigado a todos que chegaram. Aqueles que entraram depois. Obrigado. Acho que eu não vou ter condição de me despedir de vocês um por um. Oremos uns pelos outros. Oremos pela Igreja de Cristo. Nos curvemos em arrependimento, porque o nosso Deus é zeloso. E Ele não terá nem nós por inocente, porque nós conhecemos a Sua palavra. Qualquer pecador nesse país pode ter desculpa, mas nós não temos nada. Nós não temos nada. Que Deus abençoe você. Que essa palavra de Deus traga frutos na minha vida, na sua vida, na sua família, na sua igreja. Não adianta você querer salvar o mundo, se dentro de casa você tem um bocado de gente perdida. Salve os seus. Salve os seus em nome de Jesus. Salve os seus enquanto é tempo. Boa noite.